Se for parar para pensar, a gente concluindo esse terceiro fundo, né, desses 2 bilhões de patrimônio líquido, a gente vai deter 600 milhões. Eu acho que isso, para o investidor dos nossos fundos, é um diferencial, porque a gente tem skin in the game, né, então a gente não está ali para perder dinheiro. A estratégia de vocês, então, talvez seja manter a SA como uma desenvolvedora e os fundos imobiliários como os investidores, os ativos mais estabilizados, digamos assim? A gente seleciona os nossos melhores imóveis para ir para os fundos imobiliários. A gente não olha o mercado de fundos imobiliários apenas para o comprador de imóveis que a gente não quer ter na carteira. E a gente mantém nosso comprometimento dentro do fundo. E as oportunidades? Onde que você entende que dentro dos escritórios estão as melhores oportunidades, ou regiões também, se tem algum lugar que faz mais sentido olhar com atenção? Olá, seja bem-vindo ao Conexões, o podcast que conecta o mercado financeiro à economia real. Eu sou Arthur Carneiro e vou ter a oportunidade de falar com investidores, gestores, empresários e empreendedores, aqueles que fazem a economia gerar e o Brasil crescer. Se conecte com a gente, entenda como as conexões aceleram os investimentos. Hoje eu vou ter a oportunidade de falar com amigos de longa data, Gustavo Mascarenhas, já se conhece aí de outros carnavais. Gustavo é CEO da São Carlos, tem uma história muito bacana para compartilhar com a gente e explicar muito sobre esse mercado imobiliário. Obrigado pelo convite, Arthur. Acho que é um prazer estar aqui falando da São Carlos, um pouquinho do que a gente está fazendo. E também, né, poder estar me aproximando aí, contribuindo também da Axis, é sempre um prazer. Prazer enorme. Gustavo, primeiro começa contando a sua história. Eu acho que sua história profissional diz um pouquinho, aí dava um pouco de spoiler sobre o que aconteceria a partir do momento que você assumisse o cargo lá na São Carlos. Sim. Com certeza, né, na vida, como a gente conversou no bate-papo antes, né, Arthur, o que a gente vai aprendendo ao longo da nossa trajetória sempre tem aprendizados em que em algum momento da nossa vida a gente pode estar utilizando, né? Então, de maneira breve, né, sou formado em administração, foco em finanças, comecei minha trajetória em real estate na BR Malls, acho que foi minha grande escola de empresa, né? Entrei como estagiário, fui trainee, logo lá na época ali do IPO da empresa. Então tive a oportunidade de ver a empresa crescendo, muita gestão, né? Acho que uma cultura muito parecida que eu tenho na São Carlos, né? Tive a oportunidade, né, também de trabalhar em outras empresas de shopping center. E antes da São Carlos eu estava na JGP, era um dos sócios da área imobiliária, né? Fui lá construir a área junto com outro sócio. E foi um momento também de mercado duro, onde juros estava alto, como a gente está hoje, né? E que a gente tinha que ser muito criativo para poder, né, levantar capital, poder investir. Então foi um momento também que a gente aprendeu muito sobre o mercado imobiliário, como é que estavam as dinâmicas de distribuição, que é sempre um gargalo quando a gente vê juros altos para imobiliário, né? E passada ali essa fase no JGP, eu tive a oportunidade de me juntar a São Carlos, um grupo aí com décadas de história no mercado imobiliário, acionistas de longo prazo, e também no momento, né, onde a empresa vinha de um pós-pandemia, né? A empresa ela investe majoritariamente em prédios comerciais e também um portfólio de centros de conveniência, né? A gente fala mais à frente. Mas a empresa vinha em recuperação, mas também com nível de alavancagem relevante. E também pensando da melhor forma como a empresa seria precificada na Bolsa, dado que a gente via que a ação na Bolsa não refletia o real valor do portfólio da empresa, né? Então, para mim, foi um grato convite. Comecei como CFO lá em 2023. Depois de um ano de empresa, onde a gente conseguimos, né, desalavancar a companhia, eu recebi o convite para assumir, né, a posição que eu estou hoje. Então, hoje eu estou como CEO da companhia, aí desde o início de 24, né? Ganhei uns cabelos brancos a mais, né? Mas foi uma oportunidade muito boa e desde então a gente vem aí trabalhando para justamente mostrar o real valor do portfólio da São Carlos, né? Então, acho que esse é o nosso grande foco, né? Ter
aumentar aí o retorno para os nossos acionistas e demonstrar também toda a capacidade do time de execução, mesmo em cenários adversos de juros altos, que a gente vem vivendo aí juros de 2 dígitos há muito tempo, né? Acho que... A história de São Carlos é bem interessante e eu queria que você contasse um pouco porque ela sai de um ponto, vai se construindo, como você falou, passa por alguns ciclos. Fala um pouquinho dessa história para quem ainda não conhece. Sim. A São Carlos ela inicia em 1986, se eu não me engano, 40 anos atrás, de um portfólio de lojas da Americanas, né? Então foi um spin-off das lojas Americanas, onde foi criado 2 empresas, a Varejista Americanas e a São Carlos, que era proprietária das lojas, né? Então ali nasce São Carlos como proprietária de lojas de rua, também tinha em shopping, mas majoritariamente em rua, que eram alugadas para Americanas, né? A partir dali, a empresa ela começa a reciclar esses imóveis e a reinvestir esse capital, né? E aí começa a investir mais em prédios comerciais, a chegar a um ponto que ela ficou majoritariamente em prédios comerciais e dentro do segmento de prédios comerciais, atuando especificamente em retrofit. Então, eu diria que a empresa, olhando aqui no Brasil, uma das que mais tem experiência em retrofit de prédios comerciais, né? E atuando sempre nesse ciclo do imobiliário, né? Que é fazer uma aquisição, redesenvolver aquele imóvel, né? Fazer o retrofit, melhorar ele, melhorar a operação, estabilizar ele, fazer a venda, realizar o ganho de capital, remunerar o acionista através de dividendos, juros sobre capital próprio, e reinvestir esse capital. Então a empresa ela foi crescendo assim, ela fez uma única emissão de ação na Bolsa em 2006, foi quando ela entra no novo mercado, uma emissão de em torno de 600 milhões, e também foi reinvestindo, fazendo esse ciclo de investimentos. Começou a diversificar em 2013, em 2010, né, entrando no segmento de centros de conveniências, que é o nosso segmento que a gente chama a nossa empresa de Best Center, né, que são centros de conveniência, que são aqueles shoppings de vizinhança, mas open mall, né, não ele é exatamente um mix entre uma loja de rua e um shopping, né, ele busca ter o melhor desses 2 mundos, né, a facilidade de entrar e sair, vagas na frente, um mix de loja ligada à conveniência, que resolve o dia da pessoa, né, e também com uma segurança, com a limpeza que um shopping tem, né? Então esse é um segmento que a gente começou a investir em 2010, hoje a gente é líder no mercado, mas o maior portfólio sempre foi de prédios comerciais em termos de volume de capital, né? E a empresa como vamos dizer, tentando trazer aqui para o mundo do mercado financeiro, né, ela atua muito como uma holding de investimentos, um fundo de private equity, né? Então ela entra no investimento, melhora esse ativo, faz o desinvestimento, realizando ganho de capital, devolve capital para os seus acionistas e reinveste, e assim seguiu o ciclo até recentemente, quando a gente entra aqui, a partir de 2023, que a gente vem trabalhando na empresa, e aí isso está nos nossos fatos relevantes, entrevistas do RI, né? Que a gente se aproximar mais do mercado de fundos imobiliários, onde a gente tem visto uma melhor precificação dos portfólios do que as empresas de capital aberto. Sua experiência no mercado de capitais junto de fundos imobiliários tem gerado resultado importante dentro da São Carlos. Vocês começaram essa migração, né, de um portfólio quase de private equity para fundo imobiliário, sempre dentro do ambiente de mercado de capitais, e com isso reprecificar de forma importante os ativos da empresa. Fala um pouquinho desses movimentos e do último, que vocês acabaram de soltar um fato relevante, por favor. Sim, claro. Eu vou até dividir aqui a história em algumas fases. A primeira fase de 2023, como eu falei, quando me junto a São Carlos, o objetivo primário foi: vamos alavancar a empresa. Então, a gente via que a empresa não estava bem precificada na Bolsa, com desconto versus NAV relevante, acima de 60%. E a gente sabia que a gente tinha um portfólio muito bom, né? E parte desse desconto ele vinha de 2 motivos: a alavancagem da empresa e um momento de juros altos, né? Então, a gente fez o quê? A gente vendeu imóveis
naquele ano foi mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 200, com desconto de NAV em torno de 12%. Ou seja, enquanto a ação estava acima de 60, a gente transacionou parte de portfólio a 12%. Com isso, as ações já começaram a refletir melhor o valor do portfólio e a gente endereçou a estrutura de capital da empresa. Isso deixou de ser um problema. Aí, a partir de 24, ainda assim a ação continuava com 50% de desconto, 40% de desconto da NAV. Ao mesmo tempo, quando a gente olhava o mercado de fundos imobiliários com descontos menores. Claro que em alguns casos ainda descontos grandes, vindo a recuperação pós-pandemia, principalmente dos prédios comerciais, mas com descontos menores, de 20%, às vezes 10%, alguns fundos são negociados a valor patrimonial, e um investidor cada vez mais interessado em se envolver com imobiliário, e um investidor que naquela época não olhava tanto a ação da São Carlos. Então a nossa visão foi, vamos nos aproximar desses investidores, porque a gente tem um bom portfólio, um portfólio estabilizado, e que a gente vem melhorando também operacionalmente, e dá também para eles um pouco desse know-how de 40 anos de história de mercado imobiliário, dá algum acesso a eles. Então, a partir de 24, a gente se aproxima desse mercado, mas em 2025, ano passado, acho que foi um ano importante na trajetória disso, foi onde a gente estruturou 2 fundos imobiliários, um com o portfólio da Buy Center e um com o portfólio de office. No total, a gente captou, os 2 fundos somados têm um PL de 1 bi 200, dos quais a gente participa como investidor, trazendo alinhamento para os demais cotistas. A gente tem em torno de 25% a 30% desses fundos. E a gente captou com investidores em torno de 900 milhões, 900 e poucos milhões. No ano de juros de 2 dígitos, e esses fundos marcam também esse movimento de aproximação com esse investidor, com esse mercado. A gente fez através de parcerias. A gente entende também que, apesar de todo o nosso know-how imobiliário, de gastar sola de sapato, de saber gerir um imóvel, a gente buscou parceiros com expertise no mercado de FIIs, para fazer esse start. Então, como, vamos dizer, uma oportunidade de a gente aprender também, e aí mais à frente a gente poder trazer voos solos, onde a gente quer chegar no modelo de negócio da companhia. Então, a gente está cada vez mais migrando para deixar de ser uma proprietária de imóveis para uma gestora de recursos de fundos imobiliários e uma administradora de imóvel que é no nível do ativo. Porque eu gosto de fazer essa separação. O gestor do fundo está ali atuando com seus investidores, fazendo alocação de capital, mas a gente entende que está na ponta, gastando sola de sapato, conhecendo o nosso cliente final, o nosso locatário, olhando operacionalmente como é ser mais eficiente. Isso no longo prazo é que gera valor para os nossos imóveis e para os nossos investimentos. Então a gente vê a companhia com essas 2 divisões no futuro. É como a gente já se divide internamente hoje. Então um time que cuida da gestão de fundos e um time que cuida da administração de imóveis. E eu acho que isso é um diferencial futuro da companhia nesse mundo de prestação de serviço, vamos falar assim, para os investidores que querem estar expostos ao real estate. E talvez um diferencial se comparado a outras gestoras que normalmente têm times menores, mais focados ali na alocação de capital e terceirizam essa parte. A parte comercial de busca de contraparte, pensando no mercado financeiro, e de locatários aí pensando no mercado imobiliário, vai ficar em qual dessas 2 unidades? Porque tem uma questão de mix que ajuda muito no produto, que é um ponto bastante imobiliário, tem uma questão de risco de crédito que envolve muito a visão do gestor. Como é que é a interação da equipe nesse momento? Então, a gente tem um time dedicado à comercialização das lojas, que é a alocação, faz toda a prospecção de acordo com um plano estratégico que é decidido com o time, vamos dizer, o gestor do fundo. Então, você tem um plano estratégico e esse time de administração imobiliária ele executa esse plano estratégico alinhado. E a gente tem diversos procedimentos, você mencionou análise de crédito, a gente tem toda uma esteira que só entra um locatário dentro de qualquer imóvel nosso se ele passar por vários crivos de análise de crédito. E aí múltiplas análises,
desde as mais básicas, que é o score, né, de crédito, a um olhar, às vezes no caso do varejo, né, você olha o imposto de renda Da da contraparte. contraparte, né, garantias líquidas também. Então a gente tem todo um set de uma política de crédito que também é alinhada, né, com, vamos dizer, o gestor do fundo, né? Que é todo o know-how que a empresa carrega de 40 anos, né? A gente mais está colocando nas caixinhas de acordo com essa estrutura que a gente tem chamado mais leve, né? Asset Light, que é o termo que o pessoal gosta de usar Ficou em na moda. inglês. Mas a gente é capaz de ir no detalhe bem fundo de tudo ali. A gente conhece bem esses nossos clientes desses 40 anos de história, né? Acho que faz diferença. E aí você me perguntou da última transação que, né, que eu acabei não comentando. Agora, em 2026, a gente anunciou, né, há poucas semanas atrás, mais uma transação para um fundo imobiliário, um portfólio de prédios. Vai ser nosso terceiro fundo, do qual a gente também começa como consultor imobiliário, já com previsão de se tornar gestor do fundo. E a gente tem condições precedentes para a conclusão desse negócio, mas a conclusão, se a gente, né, tiver sucesso nessa conclusão, acho que é um marco também, que a gente passará a deter, né, de patrimônio sob gestão em fundos imobiliários, patrimônio de 2 bilhões, que ele passa a ser maior do que está hoje, né, na nossa empresa, na SA, que tem ainda, né, de portfólio remanescente pouco mais de 1 bilhão em imóveis, que também não deixa de ser um vetor de crescimento para esses próprios fundos ou novos veículos, né? Eu acho que essa é a visão da gente estar, né, alocando esses ativos em fundos imobiliários, dado que eles são ativos quando eles chegam numa maturidade de renda, né, que é um pouco o perfil desse investidor que a gente tem. E é o ativo que a gente conhece, né? Então, em vez de a gente prospectar coisas novas, a gente já tem coisas dentro de casa que ajuda a crescer esses fundos e gera mais oportunidade desses investidores também diversificar o risco e ter um portfólio maior, né? Acho que esse é o caminho da... A estratégia de vocês, então, talvez seja manter a SA como uma desenvolvedora e os fundos imobiliários como os investidores, os ativos mais estabilizados, digamos assim? Eu acho que dá para fazer ambos modelos dentro de veículos de fundo, né? Eu acho que é muito mais o perfil do investidor. Eu acho que quando a gente olha para o futuro da companhia, a gente entende que o veículo fundo imobiliário ele tem sido mais eficiente, né? Então, mesmo se a gente falar de um fundo de desenvolvimento, um fundo de ganho de capital, a gente também pode fazer dentro de fundo imobiliário. Eu acho que um diferencial nosso, né, além de todo esse histórico de atuação no mercado imobiliário, é esse comprometimento que a gente tem dentro dos fundos, né? Então, se for para pensar, a gente concluindo esse terceiro fundo, né, desses 2 bilhões de patrimônio líquido, a gente vai deter 600 milhões. Eu acho que isso, para o investidor dos nossos fundos, é um diferencial, porque a gente tem skin in the game, né? Então a gente não está ali para perder dinheiro. Ao contrário, a gente quer ter sucesso, porque a gente sabe que o business de gestão, o track record conta muito, né? E a gente quer mostrar isso para esses investidores, para que esses portfólios possam crescer. Inclusive, a gente começar a olhar novas teses, ativos de terceiros. Acho que tem bastante coisa, vamos dizer, no mercado, né? Apesar do momento ilíquido, diria, de mercado, ainda está ilíquido na nossa visão. Não tem capital abundante, dado que juros ainda continua alto, 2 dígitos, e a correlação com real estate, né? Isso pega bastante para você poder acessar capital e tudo, mas também são nesses momentos onde tem mais oportunidades, né, de quem está disposto a tomar mais risco, potencialmente fazer melhores transações, né? Concordo muito com a sua visão, e vocês estão líquidos. Então, esses Sim. movimentos que vocês fizeram fez com que no balanço final vocês tivessem quase 800 milhões de reais de caixa, Isso. mais essa transação se validando, mais algum caixa para dentro da empresa. Talvez nesse momento de estresse ainda não exista boas oportunidades ali para mapear, para minerar e promover esse crescimento de forma mais ativa?
Como está funcionando a nossa cabeça, né? Quando a gente divulgou nosso último release, né? Agora, há um mês atrás, um pouquinho menos de um mês atrás, a gente tinha uma dívida líquida ainda na companhia de em torno de 250 milhões. Né? Essa transação sendo concluída que a gente anunciou, a empresa sim passa a ser caixa líquido. Ou seja, a gente vai ter mais caixa do que a gente tem de dívida. Né? A gente tem um perfil de dívida super alongado, super barato. Então, assim, a nossa dívida mais cara é CDI mais 1. Né? Quando você olha o mercado em geral, é uma dívida barata. Muito barato. Então, e aí o que a gente faz normalmente quando a gente tem grandes transações, tá? Normalmente a gente pré-paga dívidas atreladas dos imóveis envolvidos na transação, porque eu preciso liberar esse imóvel para fazer a transferência. Paga os custos de transação, basicamente impostos e despesas mesmo que tem ali na transação. E aí a gente tem um caixa excedente que a gente tem preferido distribuir aos nossos acionistas, pois dado o modelo mais asset light que a gente mencionou, de atuar via fundos, de captar recursos com terceiros, a gente não precisa de todo esse capital. Né? Então, uma forma de mostrar o valor também da companhia, né, que continua com um desconto em torno de 50% versus a NAV da empresa, né? NAV, só explicando para o público, ele é o valor de avaliação dos imóveis menos a dívida líquida. Né? Então, para fins de comparação, nosso equity na bolsa hoje está em torno de 800 milhões, entre 800 e 900, né? Está variando nessa faixa, para um NAV de 1.800, 1.900. Né? E aí, quando a gente faz essas transações grandes e você transforma isso em caixa, esse desconto vai ficando cada vez mais evidente. Então, esse é um dos motivos quando a gente faz essas transações, é mostrar o valor desse portfólio. E aí a gente é capaz, tem uma capacidade maior de distribuição de dividendos, que é remunerar esse acionista que acreditou na gente, que independente do desconto da ação, está lá posicionado, né, e está transformando esse portfólio em caixa. Né, e óbvio, a gente está retendo parte do caixa através do nosso investimento via os fundos, né, 25% a 30% de participação, mas eu não preciso carregar os 100% que eu tinha antes. Então, eu acho que eu diria que é um movimento ganha-ganha, né? A gente transaciona os ativos melhor do que está precificado em bolsa, a gente tem uma capacidade melhor de remunerar o acionista e a gente ainda cria um novo negócio, que é o futuro da empresa, que é essa cara de mais gestora, administradora de imóveis, onde o retorno sobre o capital investido ele passa a ser maior, porque eu criei uma nova linha de receita, de prestação de serviço. Então, além do meu ganho dentro dos fundos, através da minha participação dos fundos, eu adicionei um novo layer de receita, que somado os dois, se eu comparar com o retorno sobre o meu capital, ele vai aumentar. Né? É claro que é um business de prestação de serviço, é diferente do imóvel em si, mas ele acaba sendo uma derivada da nossa capacidade de execução na gestão de imóveis. Né? Acho que esse é o drive, né? Dois números que você mencionou, eles são bem parecidos, né? A gente fala no final do ano com 800 milhões de reais de caixa e você fala de market cap de 800 milhões de reais. Isso. Então quer dizer que a bolsa precifica quase que pelo caixa a empresa. Exato. Exatamente. Também a gente tem dívida, né, também, né? Claro, mas como você certeza, falou, barata, com fluxo de caixa aí no futuro. A gente trabalha 3 alavancas na empresa para poder mostrar o real valor dos imóveis, né? A melhora operacional contínua. Então, apesar, né, de todas essas transações que a gente tem feito desde 2023, é possível ver a evolução dos nossos releases quando a gente analisa os nossos números na mesma base de imóveis. É possível ver a melhora da ocupação, a melhora da nossa eficiência em despesa, o crescimento, né, do nosso EBITDA, a mesma base, nossa receita, nosso NOI, que vem crescendo bastante acima da inflação nos últimos anos. Então, essa é, vamos dizer, a alavanca primária, né, melhora operacional. A segunda é, se tiver boa transação para a gente fazer num valor, né, que seja justo, próximo do valor de avaliação, acima, ou mesmo, né, do que a gente avalia para aquele momento justo, a gente faz essa transação. Porque isso transforma em caixa essa diferença que a gente vê na bolsa. E a terceira maior alavanca, que a gente falou muito aqui, é a criação desses fundos, que é justamente transações com grandes portfólios. E aí eu destaco aqui, né, não puxando sardinha para São Carlos, mas comparado a outras empresas ou que a gente vê no mercado, a gente seleciona os nossos melhores imóveis
para ir para os fundos imobiliários. A gente não olha o mercado de fundos imobiliários apenas para o comprador de imóveis que a gente não quer ter na carteira. E a gente mantém nosso comprometimento dentro do fundo. Então, eu diria que esse é um diferencial da empresa, né? E a boa execução desses 3 itens, nossa visão, ele vai demonstrar o real valor do portfólio e esse gap tende a fechar entre o valor da ação e o valor do NAV. Essas são as nossas 3 alavancas para poder fechar isso. E aí, né, estou falando já adiantado, mas perguntas que eu sempre recebo, beleza, mas tem outras empresas de real estate também com muito descontado na bolsa. Concordo. Também acho que valem mais. Inclusive, gosto de muitas delas, né? Principalmente no setor de shopping, onde eu tenho um histórico grande. Eu diria que a diferença da São Carlos para as outras é que a gente tem uma gestão ativa para fechar esse gap, usando todas as alavancas, não apenas a melhora operacional e aguardar juros reais fechar. Espetacular. Entendeu? Essa ação que vocês estão colocando é bem interessante. E fazendo um paralelo, eu escuto isso o tempo inteiro como gestor de fundo imobiliário, o que manda no preço da cota é o dividend yield. E vocês, ano passado, na ação, tiveram um dividend yield de 45%. E a ação ainda não recuperou. Então, acho que você tem várias alavancas importantes que você vem performando. Queria que até você falasse bastante dos resultados, como a gente comentou. Esses movimentos todos, muitas vezes, dificultam para quem lê o relatório gerencial entender exatamente como é que está a evolução da companhia, apesar de vocês deixarem bem claro o que é o ativo que permanece lá e como vocês performaram bem, conseguiram melhor ocupação, baixa de custos, mais margem. Eu acho que todos os indicadores foram super bem. Queria que você explorasse essa parte dos resultados, mas essa dicotomia, né, do fundo imobiliário andando num ambiente em que a ação não acompanha. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais desses 2 mundos que você viveu. Vamos lá, falando primeiro do lado operacional, né, dos nossos números. Quando a gente faz esse movimento de venda de imóvel, né, mesmo que seja com um fundo nosso, que a gente tem participação, vai gerir, esses imóveis saem da base, né, vamos dizer, da SA. Né? Então isso realmente dá uma dificuldade em ver toda essa evolução do histórico, porque você está diminuindo seu portfólio dentro da SA. Né? Então o que a gente busca fazer na RI é divulgar os nossos KPIs e números com a mesma base de imóveis. O que significa, né, esse termo, mesma base de imóveis que a gente coloca no release? A gente olha os imóveis que a gente fechou no final do trimestre e esses imóveis a gente compara com eles mesmos no trimestre anterior, no ano anterior, para a gente poder ter a mesma base, né? E aí a gente consegue ver esse crescimento de uma maneira mais clara. Determinados KPIs, indicadores, eles são um pouco prejudicados, como, por exemplo, taxa de ocupação, né? Normalmente, os imóveis que vão para os fundos imobiliários são imóveis altamente ocupados, ou seja, quase 100%. Então, quando eles saem da base daqui, vamos dizer, o indicador dos imóveis que ficaram, ele piora um pouco. Porém, são imóveis que estão em recuperação, que eles vão chegar no estágio, né, de também estarem ocupados. Né? E aí, entrando, né, de como... Né, quer dizer, antes de entrar no fundo imobiliário, falando do dividend yield, o 45% que você mencionou, ele é uma consequência, na minha visão, da boa execução dessas 3 alavancas que eu mencionei. Né? Então, naturalmente, a empresa com mais excedente de caixa, não necessitando desse caixa todo, a gente busca melhor remunerar o nosso acionista. Então, isso é natural. Toda grande transação que a gente vier a ter, tendo espaço, a gente vai buscar remunerar melhor o nosso acionista. Então, isso é uma consequência, né? Então, falar que a gente distribuiu ano passado 500 milhões, é isso. A ação, o equity estava lá 800 milhões. E o cara botou quase um equity no bolso. Exatamente. Né? E é isso que eu falo. O investidor que tem um pouco mais de paciência, está vendo o movimento da empresa, provavelmente ele vai poder capturar esse ganho. Né? E aí eu entro do lado lá também do fundo imobiliário e das ações das empresas em bolsa. O que a gente vê que acontece no mercado imobiliário em geral, e aí eu acho que na exclusividade da São Carlos, eu acho que isso tanto está em ação e também tem casos de fundos imobiliários. Tá? Os investidores eles ficam comparando muito o valor, né, da cota ou da empresa
comparando apenas o dividend yield, que é um indicador relevante, sim, porém apenas comparando isso, ou o FFO per share, né, por ação que tem nas empresas de capital aberto, comparando muito isso com juros de longo prazo. A NTN-B normalmente é a principal referência, né, e aí busca ali um spread da NTN-B. Porém, no mundo real do mercado imobiliário, é mais que isso, né? Você tem o custo de reposição, o custo do tijolo, quanto vale realmente aquele imóvel. Aquele imóvel, naquele momento, ele pode estar vago, pode não estar gerando o potencial de aluguel que ele vai. Então, o investidor que realmente está mais no dia a dia do mercado imobiliário, que gasta solo de sapato, de entender a localização, entender o real potencial daqueles imóveis, ele é capaz de capturar ganhos, né, nesses cenários. E eu acho que, claro, tem que ser muito criterioso, né? Nossas avaliações, quando a gente analisa algum investimento, a gente olha diversas referências, olha o valor de laudo de avaliação, olha assim o cap rate, né, que é quanto aquele imóvel está gerando versus o valor, olha o custo de reposição, olha as transações que aconteceram. Então você faz um combinado de todos para entender o momento daquele imóvel, para onde ele tende a ir ou não, e aí você avaliar se vale a pena se posicionar ou não, né? Mas o que a gente vê mesmo real, o que eu observo aí ao longo dessa, vamos dizer, alguns anos aí de real estate, é que tem prevalecido muito essa renda, né, que está sendo distribuída, no caso do fundo imobiliário, ou numa empresa listada ali, o FFO, que está gerando ali, e sem olhar tanto intrínseco o valor real do imóvel. Isso pode ser até natural, porque você pode ter fundos imobiliários e empresas que não são tão ativas no compra e venda de imóveis. Então, esse valor do imóvel ele nunca aparece tanto. Aí, de novo, trazendo para São Carlos, a gente é um pouco diferente. A gente está realmente mostrando o valor desses imóveis. Então, ao longo, aí, desde o início de 23 até hoje, a gente já transacionou, né, não considerando essa última anúncio que a gente fez, aproximadamente 3 bilhões em imóveis, com cap rate abaixo de 8%, então de 7,6%. Se você pensar que a NTN-B Tá ali. está ali, Tá a NTN-B. que tem, na teoria, tem menos risco que o imóvel, né? Então eu deveria pagar um prêmio. Exatamente. Então, isso demonstra que o mundo real de imóvel, no mercado privado, ele é diferente desse comparativo simples, né, de quanto gera versus NTN-B. Então, acho que o investidor mais diligente, ele é capaz de observar essa arbitragem, e aí ele tem que ter paciência, obviamente, para ver esse gap fechar, seja através de uma empresa, um fundo que tenha uma gestão mais ativa, seja através de uma melhora operacional dessas empresas e fundos. E aí, é claro que o fator juros ele tem um peso relevante nessa equação, mas o que a gente busca fazer na São Carlos a gente não quer ficar aguardando sempre o melhor cenário do mundo, porque acho que isso não existe, né, essa ilusão. A gente tenta focar no que a gente controla e analisar as oportunidades existentes. Se essa oportunidade fizer sentido, a gente executa. Entendeu? E, Gustavo, vocês estão vivendo os dois mundos, talvez tenha aí um caminho para o futuro da São Carlos, que é arbitrar esse mercado completamente arbitrado, porque você tem, de um lado, muitas vezes o investidor financeiro comparando com a NTN-B e perdendo um pouco do tato do preço real dos ativos. Do outro lado, você tem os investidores do mundo real, uma cabeça muito diferente, vivenciando realidades distintas, e você, convivendo com os dois, de repente consegue navegar ali, absorvendo muito dessa diferença de leitura. Eu acho que assim, um grande, né, valor aqui, eu acho que da São Carlos, não só o seu portfólio, né, que a gente vem tentando demonstrar o valor dele, é todo esse histórico de 40 anos, é esse know-how de um time que está há muito tempo atuando no mercado imobiliário de maneira relevante, liderando transações, acho que mais que isso, liderando relacionamentos, seja com locatários, seja com investidores, corretores, são players super importantes no mercado imobiliário, que é onde você vê o que está acontecendo e justamente vê essas oportunidades. Então, quando a gente vai para esse lado de gestão de fundos,
é uma oportunidade da gente mostrar o valor desse nosso know-how e não só isso, precificar esse know-how, né? Porque se a gente pensa que se nem o tijolo está precificado, muito menos o know-how. Então, quando a gente pensa que a gente está começando a rentabilizar o nosso know-how, isso se torna uma opcionalidade para quem investe na São Carlos, na ação da São Carlos, né? Porque além dele poder ter um ganho em relação ao tijolo, ele pode ter uma opcionalidade desse know-how imobiliário também passar a ser precificado. Você está sendo remunerado pelo serviço. Exatamente. Muito bacana. Eu queria que você entrasse mais a fundo em cada um dos segmentos em que vocês atuam. Você falou bastante de escritórios, podemos começar por ele, depois strip malls e por aí vai. Sim. Não, o segmento de escritórios é onde a gente tem o maior volume de capital investido, né, na companhia, desde historicamente, mesmo com todos esses movimentos. É o nosso maior segmento. A gente atua em São Paulo e Rio, tá? São as duas principais cidades que a empresa historicamente sempre investiu. Né? A empresa, inclusive, nasce no Rio de Janeiro, né, e depois vem para São Paulo. Então, são mercados que a gente conhece bastante. É um segmento que a gente vê que realmente teve um impacto na pandemia. A gente viveu aquela história, não, acabou o escritório, todo mundo no home office. Mas o que a gente vê hoje é que isso já passou tem tempo, então as ocupações dos nossos ativos já passaram pré-pandemia. Claro que tem regiões e regiões que ainda estão se equilibrando, mas a gente já viu que teve uma volta maciça, cada vez mais demanda por espaços, e a gente já vê em algumas regiões o ciclo favorável ao proprietário do imóvel. Né? Por um tempo, quando a vacância aumentou, o poder de barganha foi para a mão do locatário, né? Conseguia pagar aluguéis menores. O que a gente já está vendo agora é que em determinadas regiões essa balança já mudou. Né? Então a gente começa a ver uma apreciação mais rápida dos valores de locação e isso, para a valuation, pode ser uma catapulta, né, grande, porque aí você redefine, né? Vamos dizer que você se mantém o mesmo cap rate e você aumentou a sua receita, aquele valor do imóvel automaticamente aumentou. Então a gente vê o mercado já em recuperação e já começando determinadas regiões tendenciosos a ficar favorável para o proprietário do imóvel. Né? Então, do nosso portfólio, a gente aqui em São Paulo, nossa vacância é praticamente zero. A única vacância relevante que a gente tem é uma vacância proposital de um prédio nosso que tem 4 blocos na Chácara Santo Antônio. A gente está deixando vago 2 blocos porque a gente tem projetos de mudança de uso e já com alguns cenários que a gente desenhou, que aí ocupa essa parte, a gente vai ficar praticamente 100% ocupado em São Paulo. A gente tem prédio na Paulista, tem na Chácara, tem na Chácara Zaidan, temos em Campinas também. E aí eu estou falando de ativos que já estão em fundos e ativos que estão na SA. Né? Então, São Paulo, mercado que está bem, na minha visão, a demanda tem crescido por espaço. No Rio de Janeiro, a gente também tem exposição à Praia de Botafogo e centro do Rio. Praia de Botafogo, praticamente 100% ocupado, também ciclo aí bem favorável. Centro do Rio também está vendo recuperação, uma recuperação mais lenta, porém com bons incentivos da Prefeitura do Rio. Muitos prédios comerciais estão se tornando residenciais, então está levando a população para o centro, isso é muito positivo, e enxugando a área bruta locável de escritório, ou seja, os prédios que ficam, eles têm menor concorrência, então ajuda nessa recuperação, é o que a gente tem visto também no nosso portfólio. Então, assim, eu acho que a perspectiva geral, quando a gente olha o lado operacional do segmento, é positivo. Isso é possível ver não só na São Carlos, quanto nos fundos imobiliários, e eu acho que aquilo que eu falei, do investidor mais atento, ele pode ter uma bela surpresa que determinadas regiões podem reprecificar rápido a partir do momento que essa balança começa a favorecer mais o proprietário do imóvel do que o locatário. Né? Então, acho que tem que ter essa análise criteriosa aí de regiões e de portfólio. Você estava conversando antes, eu tenho essa leitura que o mercado imobiliário, a gente olha aqui mais residencial, ele anda um pouco indente. Então, você tem uma reprecificação muito rápido e ele estabiliza um determinado patamar. Acho que o Covid fez com que o imobiliário residencial tivesse essa estilingada muito forte, porque
porque as pessoas demandavam mais espaço, vou ficar preso em casa, não vou voltar para o escritório, preciso do meu escritório em casa, e aí todo mundo buscou aumentar simultaneamente o espaço da moradia, e isso fez uma reprecificação alta, que na minha leitura talvez tenha chegado num patamar bem esticado, principalmente aqui em São Paulo. Em escritórios, onde estão as oportunidades? Esse movimento não aconteceu, talvez tenha acontecido o contrário, né? Como você falou, o Covid fez com que o preço ficasse ali estagnado durante muito tempo e de repente vai ter uma boa reprecificação. E comenta também nessa estratégia que vocês estão desenvolvendo, tem bastante cara de carioca, mas funciona para o centro de São Paulo também, eventualmente em outras regiões. A Berrini, por exemplo, é um caso, acho que vocês até estavam explorando alguma coisa nesse sentido. Lugares que antigamente eram fortes em termos de escritórios e os projetos ficaram obsoletos no tempo. Uhum. Não, vamos lá. Eu acho que sim, mercado imobiliário a gente tem um pouco disso de você ver movimentos que tem esses, né, subidas e descidas, né, às vezes mais bruscas. Claro que a pandemia foi algo que foi no mundo inteiro, né, e aí segmentos foram afetados de maneira diferente. Mas no mercado de escritório, sim, né, você teve um aumento da taxa de vacância e aí com isso, naturalmente, os preços de locações eles caíram, né. O que a gente vê desde então, com a retomada, né, da ocupação dos escritórios, é essa vacância diminuindo em geral, no mercado em geral, e aí determinadas regiões os preços subindo, né? Então, se a gente teve aqui um primeiro exemplo muito clássico, a Faria Lima. Muito rapidamente a locação saiu, já era uma locação alta, de R$200 o metro, já foi bater 300, tem casos ali até acima de 300, né? E aí, a partir do momento que na Faria Lima começa a ficar mais ocupado, aluguéis mais altos, os locatários começam, né, a buscar outras opções. Viva Pinheiro. Tem o eixo da Rebouças, que é um eixo, né, onde a gente está aqui com essa vista, né, muito bonita, que está também pegando esse transbordo, mas não só aqui, né, a gente tem prédio na Paulista nosso, que chegou a ficar 30% ocupado só, hoje está 100%, e ganhando preço. Mas já está o preço aumentando, tendo ganho real. A gente tem prédios na Shurk Zaidan, né, nosso principal ativo, o EZ Towers, né, que também já está com 95% ocupado, ganhando preço. Então, essa dinâmica, né, ela vai vindo, vai acontecendo, a partir do momento que tem mais demanda por espaço, e aí sim você pode ter um aumento expressivo de valor de locação, se essa demanda continuar vindo, né? E além disso, como você mencionou, até perto ali do EZ Towers, na Shurk, ali na Chácara Santo Antônio, a gente também vê determinados imóveis e o desenvolvimento das cidades trazendo outras vocações para os nossos ativos, né? Então, por exemplo, ano passado a gente fez uma transação de venda de um imóvel que está se tornando um projeto residencial, do qual o comprador, né, uma incorporadora, nos pagou o valor de avaliação do imóvel. Se eu fosse vender para um perfil de renda corporativa, eu não conseguiria aquele preço. Ou mesmo aqui perto, na 9 de julho, ali na Europa, ali, a gente tinha um prédio, também corporativo. Se eu fosse vender para quem quer edifício comercial, eu consegui um preço muito pior. Vendi para uma incorporadora que botou o prédio abaixo, ali é eixo, está subindo um prédio vendendo a R$60 mil o metro quadrado. E esse cara comprou de mim um cap rate de 5,3. Abaixo da NTNB. É isso que a gente estava falando antes. Então, nem sempre, né, olhar apenas o que gera esse imóvel versus a NTNB é a melhor forma de precificar. Porque as cidades, elas são dinâmicas, elas se desenvolvem de maneira diferente, né? Aí eu acho que o caso dos centros das cidades, ele é um pouco diferente, porque eu acho que ele está mais ligado a uma ressignificação do bairro, do ambiente e do aproveitamento de um equipamento público super relevante, de transporte, de tudo que envolve a região central das cidades. E eu vejo isso com ótimos olhos, porque acho que tem que ser aproveitado uma infraestrutura, né? Quantos anos demora para fazer uma infraestrutura pública nas cidades, né? Então, ainda mais no Brasil, se pensar no déficit que a gente tem de infraestrutura, essas iniciativas eu acho que são muito boas para as cidades. A gente, no centro do Rio, a gente teve já um projeto que a gente
fez a conversão do comercial para residencial e as unidades foram vendidas em, sei lá, uma semana, né, num valor por metro quadrado muito mais alto do que era o comercial. Né? Então a gente sempre está analisando o portfólio para o momento da região. Acho que esse é um diferencial desse time que conhece, que gasta solo de sapato, entendeu? Acho que é o... E as oportunidades? Onde que você entende que dentro de escritórios estão as melhores oportunidades, ou regiões também, se tem algum lugar que faz mais sentido olhar com atenção? Assim, o que a gente, assim, né, a São Carlos em si, ela está muito focada no portfólio dela para buscar aquelas 3 alavancas que a gente mencionou. Né? O que a gente tem vídeo da dinâmica da cidade é um pouco que eu mencionei antes, né? Transbordo do principal eixo, que é a Faria Lima, vindo aqui a região da Rebouças, pegando. Porém, aqui na região da Rebouças você tem poucas lajes grandes para grandes empresas. Então, isso leva as grandes empresas para a região da Chucrizaidan, onde você tem um estoque de imóveis com lajes maiores, que é o caso nosso lá do EZ Towers e outros tantos ali naquela região. Então, você vê grandes multinacionais indo mais para aquele lado, né? Região da Paulista é uma região clássica, não tem tantos prédios novos, né? São prédios mais antigos, porém com uma infraestrutura ótima, bem localizado, várias facilidades que tem. Então, uma região que a ocupação aumentou, agora a tendência é ganhar preço, né? Aqui eu acho que a região da Rebouça, ela está ocupando, e é a mesma dinâmica, ocupa, depois ganha preço. Acho que é a dinâmica do mercado imobiliário em geral. E a Chucrizaidan está acontecendo isso também. Então, você ainda tem prédios com vacância alta, mas quando a gente olha para frente, o estoque de novos imóveis que estão vindo, ele não é tão alto. Então, quando você tem um período de escassez de novas entregas, isso ajuda, né, nesse aumento da taxa de ocupação, logo aumento de valor de locação e uma reprecificação em geral, né? Mas acho que cada região tem seu perfil de público, assim, é difícil você ter cravar ali. Generalizar. Exatamente, né? Mas eu acho que assim, a tendência em geral, pelo menos na nossa visão, e isso baseado em dados, é uma recuperação do segmento de prédios comerciais. Assim. Acho que é o que a gente vê nos nossos ativos, pelo menos. Tá. Queria que você faça também nos strip malls, é um mercado que pouca gente conhece, vocês são especialistas. Explica um pouquinho de como é que funciona essa dinâmica. E uma coisa muito bacana que vocês acabam tendo a percepção é que vocês fogem desse miolo, né? Então, quando você fala Rio de Janeiro já quase como um mercado secundário e São Paulo como um mercado core, é a visão geral dos investidores, mas você acaba tendo essa área maior expandida aqui em São Paulo pelo mercado de strip malls. Sim. Então, o mercado de strip, né, que são os centros de conveniência, né, a São Carlos, ela começa a investir no segmento como uma inspiração desse mercado nos Estados Unidos. É um mercado super resiliente, super desenvolvido, um mercado enorme, e aqui no Brasil é incipiente, né? Tem sim centro de conveniência, mas muito feito por family and friends, um investidor mais local, um varejista que tinha uma caixa maior e aí foi acrescentando loja, então algo não tão organizado. Então, vendo isso, a São Carlos disse, não, bom, vamos investir aqui com uma cabeça de criar portfólio, né? E ter uma escala, uma relevância. Atualmente a gente é o líder de mercado, a gente tem 45% sobre gestão, 15% dentro de um fundo imobiliário nosso, que eu mencionei antes, e 30% na SA. E quando a gente olhou as oportunidades do centro de conveniência, acho que a beleza, né, comparado ao segmento de shopping, que as pessoas gostam muito de comparar, é que um centro de conveniência ele tem ali entre 1.000 a 3.000 metros quadrados, né? E enquanto em algumas cidades só cabe um shopping, o centro de conveniência ele dá para você ter mais de um, né? E aí quando a gente analisa isso, né, não só de olhar a concorrência em São Paulo também, a gente vê que tem um espaço muito grande em diversas outras cidades. Você não precisa ter cidades tão grandes para ter um centro de conveniência. Então a São Carlos, através da Best Center, expandiu seu portfólio, vamos dizer, estrategicamente, através dos principais eixos viários, né, do estado. Então a gente tem muito centro de conveniência na região de Campinas, tem ali no eixo do Vale, né? Então a gente vai pegando cidades muito ricas, né, que tem esse potencial de ter centro de conveniências, não só um shopping, né? Muitas cidades só tem um shopping às vezes.
E quando a gente vê cidades do interior que às vezes quiseram ter 3 shoppings, deu problema em algum, né? Isso é comum também na época lá de expansão dos shoppings de maneira diferenciada. E enquanto os nossos centros de conveniência ficaram super resilientes, porque eles são posicionados próximos às grandes bolsões residenciais, com um mix de loja resiliente, que é mercado, farmácia, pet shop, alimentação, serviços em geral, que são atividades, é um mix de loja atrelado ao dia a dia das pessoas, né? Então, quando entra no hábito dessas pessoas, isso se retroalimenta e esses centros vão ganhando tração e com uma complexidade operacional até simples, né? E a gente busca ter o melhor dos mundos, entre a loja de rua, que é a visibilidade, a facilidade de acesso, e os shopping centers, né? Que é a gente ter segurança, limpeza, vagas na frente. Então a gente busca eliminar esse atrito que o shopping tem, que é, vou na shopping, vou ter que entrar no estacionamento, procurar vaga, descer do carro, andar no shopping. Não, no centro de conveniência você para na frente, vai na farmácia, vai no mercado, vai no açougue, vai no pet shop, vai no serviço que você busca, na alimentação também, e resolve ali sua vida do seu cotidiano, do dia a dia, né? E isso em números demonstra como cresceu esse segmento, principalmente ali no pós-pandemia, né? Onde a gente tem esse mix resiliente de consumo essencial e uma arquitetura de open mall, né? Onde a gente não sofreu todas as restrições que os shoppings sofreram. Então a gente sempre continuou crescendo, nunca parou de crescer. Então é um segmento muito resiliente, que tem muito a ver com o perfil do fundo imobiliário estável também, né? Um portfólio bem demandado aí, que, vamos dizer, a gente classificou dentro do renda urbana, né? Uhum. Muitos fundos imobiliários de renda urbana, então a BR Center tem esse perfil, né? Vocês abriram o escopo aqui dentro da região de São Paulo, mas tem várias regiões fortes em termos de geração de renda, outros estados no Sudeste, bastante coisa no Centro-Oeste. A gente tem feito coisas importantes no mercado imobiliário de Goiânia, por exemplo, que é uma cidade super pujante. Você vê essa alternativa de crescimento para São Carlos? Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente voltar, né, a expandir esse portfólio da BR Center, provavelmente via fundos, seja fundos de desenvolvimento, de ganho de capital, seja fundos de renda, a gente vê que essas regiões, sim, têm demanda. Existem, inclusive, alguns players locais já atuando, e sim, tem oportunidade. Com certeza, é um mercado que tem muito ainda a se desenvolver. E quando a gente compara, né, como eu falei, com os Estados Unidos, que é sempre uma referência, obviamente não é tudo que acontece lá, acontece aqui, mas é sempre, vamos dizer, uma tendência. O segmento de strip, ele é muito maior que o de shopping lá fora, né? Então, em algum momento aqui, isso a gente pode se aproximar mais desse mercado do shopping. Claro que tem as peculiaridades, né, de clima, segurança do Brasil, mas ainda assim a gente vê boa avenida de crescimento aí, seja em São Paulo, seja no Rio, seja no Sul, Nordeste, Centro-Oeste. Eu acho que tem, sim, cidades relevantes que demandam esse tipo de imóvel. E nessa atuação comercial de vocês já começaram a sentir, por exemplo, demanda por escritório? As áreas começaram a convergir de certa forma na hora que você sai aqui da casinha de São Paulo, grandes centros? Assim, a gente tem muito focado, muito como eu falei, né, muito focado no nosso portfólio atual, né? Que é São Paulo e Rio. Eu acho que assim, outras regiões, outras capitais, sem dúvida nenhuma, sempre vai ter uma demanda para bons prédios, né? Mas eu acho que o que o investidor às vezes fica mais com o pé atrás é a liquidez desses imóveis, se precisar dar uma saída, né? Mas eu acho que assim, em real estate normalmente se você compra bem localizado, acho que toda cidade tem a sua dinâmica e possibilidade de rentabilizar bem, né? Então, e aí eu acho que em mercados e mercados é mais fácil ver isso, né? Então, o mercado de shopping você vê que tem tudo quanto é lugar. Shoppings super rentáveis, do Acre né, lá ao sul. Eu brinco com falar do Acre porque uma das empresas que eu atuei tinha um shopping no Acre que ia super bem. Caramba! Né? E é uma região um pouco mais distante, mas super relevante, cidade que tinha toda a sua dinâmica positiva e o shopping ia super bem. Né? Você vê os condomínios logísticos cada vez mais atuando não só nos principais centros, né? Então a gente vê empresas fazendo bom trabalho, fazendo galpões,
Eu acho que em prédios talvez ainda menos do que os outros segmentos, mas certamente tem oportunidade, né? Nesses outros tem, provavelmente em prédio também tem aí algo a ser explorado, vamos dizer. A gente conversou um pouco mais no início da conversa sobre a diferença do que o mercado de capitais enxerga de mundo e o que o empreendedor, o que a vida real tem ali de perspectiva. E tem vários grandes temas, alguns até a gente citou aqui de forma explícita, que estão nos jornais do dia, como guerra, juros altos, fiscal, essa questão toda. Quais desses fatores que estão macroeconômicos, que estão todo dia no jornal, você acha que tem um impacto real no dia a dia? O que você acha que nem tanto, é um pouco mais notícia de jornal? Eu achei assim, vamos dizer, quando a gente olha historicamente, né, no Brasil em geral, a gente sempre teve diversos ciclos, diversas turbulências, diversas crises. Quando não, né? Exatamente, né? Então, acho que o brasileiro em geral ele tem que saber navegar nesses cenários. Eu acho que não é à toa que o empreendedor brasileiro ele é até reconhecido por ser um gestor com uma flexibilidade grande, uma adaptabilidade grande nesses momentos. Sem dúvida nenhuma, assim, o real estate ele tem sim uma ligação muito grande com os juros, que não deixa de ser uma consequência de pressões inflacionárias, né, de maneira simplista, né? Então, quando a gente fala de guerra, impacto da inflação, o juros já começou né, não cortaram na última reunião do cupom, na expectativa que era antes, né, dadas as pressões inflacionárias. Então, isso é um ponto sim de atenção. Quando o juros fica alto por muito tempo, né, isso vai bater em algum momento na economia real, na capacidade de pagamento, né, seja do consumidor final, consequentemente das empresas, que aí pode vir a gerar uma inadimplência, pode vir a gerar uma vacância, né? Então tudo isso, obviamente, está ligado, né, à economia em geral. É um ponto de atenção, porém também não acho que é o fim do mundo, né? Então a gente já está há bastante tempo com juros a 2 dígitos. E quando você olha o mundo operacional do dia a dia dos últimos anos, aí você pode pegar shopping, você pode pegar logística, você pode pegar prédio comercial, é outro mundo. O varejo não sentiu. A gente continua, a gente está nos níveis mais baixos da inadimplência do nosso portfólio. Nossa inadimplência líquida, né, que é a inadimplência do mês mais que a gente recupera de anterior, é praticamente zero. Tá? A nossa vacância está nos menores níveis que a gente já teve. Nossa venda mesmas lojas, que é o same-store sales, cresce acima da inflação. Nosso same-store rent, que é o valor de aluguel, né, comparado no mesmo período, também é acima da inflação. Ou seja, a gente está tendo ganho real. Então, operacionalmente, hoje, quando eu olho, é um outro mundo. O que eu estou vendo acontecer. Porém, é um alerta, sim. Olha, se prolongar juros altos em pressão inflacionária, pode ser que tudo isso que está aqui não vai continuar dessa forma, né? Mas aí entra também a nossa capacidade de gestão, de ter uma gestão eficiente, de controle de despesas, controle de custos, de ter um condomínio, né, enxuto, né, para que esse locatário nosso não seja prejudicado, né? Então, aí acho que entra o diferencial dos gestores que estão mais acostumados a esse mundo mais turbulento, né? Acho que é um pouco essa linha. Excelente, Gustavo. Pô, aqui no Conexões a gente tem intuito de pegar o mundo dos investidores e conversar com a economia real, e você e seu time enxergam isso com plenitude, estão absorvendo valor de todas as maneiras possíveis dessa conexão. Acho que tem um caminho enorme para vocês aproveitarem. Falta muita gente com essa percepção de como os dois funcionam. Acho que isso não deixa de ser uma oportunidade para vocês e que vocês estão sabendo aproveitar muito bem. Obrigado aí por disponibilizar um tempo, foi um prazer reencontrá-lo. Verdade. E queria, para fechar, só dicas, 2 dicas, uma de livro e uma de algum vídeo, podcast, filme, palestra que seja, que você tenha visto, que falou, pô, aqui tem valor essa informação. Sim, vamos lá. Não, vou pegar, acho que de livro, um livro legal aí, que acho que eu li ano passado, né? O Outsiders, que é um livro que pega ali o perfil de alguns CEOs e pega um pouco o histórico deles, de como é que eles geraram valor para os acionistas. É um livro bem legal.
E assim, em geral, né, podcasts, eu acabo vendo muito, né, eu gosto de escutar e ver empreendedores, gestores, como é que tá a cabeça, né, mas não tem nenhum específico, né, mas assim, eu acho que como eu sou ligado ao esporte, você sabe, né, acho que você lembra, né, da parte do iatismo aí. Pô, não tem como lembrar. Cara, eu acho que um discurso que também que viralizou muito pouco tempo atrás, no passado também, que é a do Federer falando um pouco ali na graduação na universidade lá fora, é bastante interessante porque mostra ali que é a consistência, né, de você, nem sempre você vai estar acertando tudo, nem sempre você vai estar ganhando tudo, mas a consistência de estar executando e ter um direcionamento claro, né, e uma disciplina mental forte é o que faz você perpetuar no longo prazo. Então, eu diria, esses dois tá bom aí, eu não estava preparado para essa pergunta. Esteja de surpresa aqui para ser espontâneo. Gustavo, obrigado aí, cara, sempre um prazer grande. Pessoal, você que, assim como eu, aprendeu um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, sobre as diferentes formas de unir esses dois mundos, sobre não olhar só para São Paulo, mas expandir um pouquinho desse raio, vendo as oportunidades que existem, dê um like, compartilhe, siga a gente e até a próxima.